Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael novamente para mais uma aulinha de química. Vamos continuar a nossa saga na química orgânica. Hoje vamos continuar falando dele, do carbono, mas o carbono brincando de cadeia carbônica. Vamos falar da classificação de cadeias carbônicas. Vamos pegar aqui o laser. Então aqui, ó, de acordo com a disposição dos átomos de carbono de uma cadeia carbônica, ela pode apresentar diferentes tipos de classificação. Então aí, pessoal, posso ter o quê? A cadeia pode ser classificada como aberta ou fechada, né? Como pensando aí no fechamento dela. Pensando na disposição dos átomos de carbono e como eles estão ligados, ela pode ser normal ou ramificada. Pensando no tipo de ligação que o carbono está realizando com outro carbono, nós podemos classificar a cadeia em saturada ou insaturada. E pensando aí na composição da cadeia, dos átomos que compõem essa cadeia, ela pode ser homogênea ou heterogênea. E ainda podemos classificá-la diante aí do anel benzênico. Se ela tem um anel benzênico, classificamos como aromática, e se ela não tem o anel benzênico, como não aromática. Mas não se preocupe, nós vamos agora desvendar, falar sobre um pouquinho delas, um pouquinho de cada, tá? Vamos lá então para o próximo slide. Vamos começar pelo fechamento. Lembra que eu falei? Fechamento pode ser aberta ou pode ser fechada. Olha aqui, ó, cadeia aberta, que você também pode chamar de acíclica ou alifática. Tá? Então esses três nomes aqui são a mesma coisa. Aberta, acíclica, alifática. Que são cadeias abertas. Ou seja, tem um começo, carbono, 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 fim. Né? São duas pontas aí, né? Uma entrada, uma saída, enfim, ou vice-versa, enfim. Aqui tá vendo aqui cadeia aberta? É bem visual, pessoal, a classificação. Bateu o olho você percebe, é uma cadeia aberta, né? Tem extremidades livres aqui, ó. Apresenta pelo menos duas extremidades pontas e nenhum ciclo ou anel. O que é uma cadeia fechada, professor? Ou uma cadeia cíclica? Não apresenta extremidades. E os átomos de carbono se unem, originando um ou mais ciclos. Então olha aqui, ó. Esse carboninho aqui se ligou com esse, que se ligou com esse, que se ligou com esse e formou um ciclo. Cadeia fechada ou cíclica. A mesma coisa aqui, ó lá, cadeia cíclica. Eles se uniram de uma forma que a cadeia fechou. Cadeia fechada ou cíclica. Tudo bem? Então pode ser aberta ou fechada. Né? Também posso chamar de cadeia alifática, acíclica ou aberta aqui em cima, e aqui embaixo eu posso chamar de cadeia cíclica também. Vamos para a próxima classificação. Quanto à disposição dos átomos, olha só, ela pode ser normal ou ramificada. O que é uma cadeia normal? Apresenta somente duas extremidades e seus átomos estão dispostos numa única sequência. Então aqui, ó, retinha. Tá vendo aqui? Tanto é que olha aqui como é que eu posso chamar essa danada. De normal, reta ou linear. É a classificação desses tipos de cadeia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, apresenta somente duas extremidades. Então, uma, duas. Olha essa aqui, ó. Uma, duas. Duas extremidades. Né? Então, essa aqui a gente chama de cadeia normal. Professor, então aqui, observação. Numa cadeia normal, reta ou linear, não é preciso que todos os átomos estejam representados numa mesma linha. Então, olha aqui a pegadinha aqui, ó. Começou aqui, desceu pro ladinho, desceu pro ladinho. Tá vendo aqui, ó? Tá todo em zigue-zague, mas continua tendo um começo e um fim, né? Ou tanto faz aqui um começo e um fim, duas extremidades. Então essa cadeia aqui eu tomo muito cuidado, ó, tá toda quebradinha, mas continua sendo linear, reta, normal. E uma cadeia ramificada, professor, como é que é? Apresenta no mínimo três extremidades. E seus átomos não estão dispostos em sequência única, apresentando ramificações. Então olha só, eu tenho uma, duas, três extremidades. É uma cadeia ramificada. Lá no meinho dela tem um carbono terciário, ou seja, ligado a três átomos de carbono. Então, para uma cadeia ser ramificada, é necessário que ela apresente no mínimo aí um carbono terciário ou um carbono quaternário, tá bom? Olha aqui a ramificação dela, uma saída lateral de carbono, né? Dá para perceber essa ramificação aqui. A mesma coisa aqui, ó, uma saída é uma ramificação. Ah, professor, esse oxigênio aqui é uma ramificação? Pessoal, só considero ramificação átomos de carbono saindo lateralmente. Outros tipos de átomo não,
tá? Então aqui o oxigênio pode ver que ele não está roxinho, não está aí pintado, né? Porque ele não representa uma ramificação, tá bom? Aqui nós temos uma cadeia fechada com uma saída lateral. Também é considerado aí uma ramificação, vamos falar um pouquinho depois dela de novo. Tá bom? Então podemos chamar de cadeia normal ou ramificada. Tá bom? Bora para o próximo slide. E agora, quanto ao tipo de ligação. Como esses carbonos estão se ligando entre si, dentro dessa cadeia? Dependendo disso, eu posso chamar de saturada ou insaturada. Vamos conversar um pouquinho sobre cadeia saturada. Observa aqui em cima. Todos os átomos de carbono estão fazendo uma ligação simples entre si, ou seja, só um risquinho, só um compartilhamento. Olha aqui e olha aqui. São ligações simples. Então, aqui também, ó, entre carbono, viu, pessoal? Já coloquei aqui de propósito, ó, essa ligação tripla não está ocorrendo entre os dois carbonos. Não importa para mim ela, na minha classificação. Eu vou olhar só entre os átomos de carbono. Repara, só ligação simples. Quando isso acontecer, eu vou classificar como cadeia saturada. Somente ligações simples entre os átomos de carbono. Agora, se você olhou na cadeia e viu uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre dois carbonos, aí você vai classificar como cadeia insaturada, tá bom? Que é aquela que apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Tudo bem? Então vamos lá. Saturada, só ligação simples entre os carbonos. E cadeia insaturada tem que apresentar no mínimo uma dupla ou uma tripla entre dois carbonos. Tá bom? Próximo slide. Quanto aí o tipo de átomo que aparece, né, na cadeia. Quando ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. Então assim aqui, quando aparecer só carbono entre carbono, é o caso aqui, ó lá, carbonos entre carbonos, carbonos entre carbonos. Nenhum átomo interrompe a sequência. Eu chamo isso de cadeia homogênea. Ah, professor, e heterogênea? É aquela que apresenta o heteroátomo. O que é hétero? Diferente. Átomo, átomo diferente de carbono. Repara que no meio da cadeia, entre dois carbonos, né, na verdade até três aqui, entre esses carbonos existe um átomo diferente de carbono, o nitrogênio. Portanto, esta cadeia ela é heterogênea. Mesma coisa essa aqui do ladinho, ó. Tem um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Cadeia heterogênea. Tudo bem? Bora para o próximo slide. E aí, cadeia aromática. O que é uma cadeia aromática? Quando ela apresentar esse anel aqui, ó. É aquela que possui pelo menos um anelzinho. Pode aparecer um, dois, três desses caras aqui, ó. Professor, e esses desenhos aí? Bom, são na verdade a mesma coisa, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Esse desenho aqui representa o anel aromático. E aqui, na verdade, é a mesma coisa. É que para representar é mais fácil nessa, né? Aqui tem carbono, 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 carbono e carbono. Ó, 6 átomos de carbono. Pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para ser um anel, tem que ter esses 6 átomos de carbono. Repara, tem 3 ligações alternadas. Olha só. É dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E assim vai. Essa é uma cadeia aromática. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Só que essa forma aqui de linha de ligação é mais fácil de fazer. Professor, por que está representado com essa bolinha, esse círculo aí no meio? Porque essas ligações aqui, pessoal, elas eventualmente sofrem uma ressonância. Elas trocam aí, né? Esses elétrons ficam migrando aí dentro do anel. E aí mudam de posição. E ficam nesse ciclo aí, né? Enfim. E aí eu posso fazer o quê? Um círculo. É muito comum aparecer, então, desta maneira aqui, ó. Tá? Enfim, mas pode aparecer das 3 maneiras, tá? E essa aqui é a fórmula molecular. Vamos contar? Não tem um... Deixa eu apagar aqui tudo para ficar melhor. A gente vê de novo. Certo? Tá. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. E hidrogênio, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 6 átomos de carbono. Essa é a fórmula molecular. E essa daqui é a
de linha de ligação, essa é a estrutural, tudo bem? Bom, esse aí, então, quando aparecer um anelzinho desse na cadeia, você vai chamar do quê? Aromática. Ah, professor, mas apareceu 2 anéis. Aromática. Apareceu 3. Aromática. Preciso de, no mínimo, um anel. Tudo bem? Professor, e se a cadeia for fechada e não for aromática? Olha só, pessoal, é o caso aqui, ó. É uma cadeia fechada, mas não é aromática, porque só tem 3 átomos de carbono e não tem ligações duplas e simples alternadas. Mesma coisa aqui, olha essa aqui que pegadinha, hein? Parece muito, tá vendo? Tem a dupla aqui, ó. Tem outra dupla aqui certinho e outra dupla aqui. E tem 6 quininhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um intruso aqui no meio. Esse nitrogênio. Esse nitrogênio, ele tira a classificação da cadeia. Eu não posso dizer que isso aqui é uma cadeia aromática, tá? Por quê? Para ser aromática tem que ter aquilo que eu falei, né? Além de ter os 6 átomos de carbono, tem que ter ligações duplas, alternadas. Então é dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E um hidrogênio em cada carbono. Eventualmente aparece. Eles podem ser até substituídos, viu? Então essa é a cadeia, tá? Ou ela pode aparecer como mesmo, pessoal, lembrando, uma bolinha aqui no meio, né? Um círculo. Tá? Então essas aqui não são aromáticas e não são fechadas, mas não são aromáticas. E como é que eu chamo, professor? Vai chamar de alicíclica, ou simplesmente não aromática, ou cicloalifática, né? Qual que é o nome que mais aparece, professor? Não aromática. Simplesmente chama de não aromática. Ah, mas pode aparecer alicíclica? Até pode, mas normalmente aparece o quê? Como uma classificação de não aromática. Fechada, mas não aromática. E esse negócio aí embaixo, professor, isso aqui é uma cadeia mista. Ela tem parte fechada, como vocês podem ver aqui, ó, cadeias, anéis, e tem partes abertas, tem extremidades, né? Então aqui eu tenho extremidades, enfim, eu tenho essas extremidades que fazem com que eu classifique esta cadeia como mista. Então tem parte da cadeia que é aberta e parte da cadeia que é fechada. Tá bom? Bora brincar aí no exercício. Vamos lá. Vamos ler aqui com o Vamos ler aqui, ó, com o laser, depois eu pego a caneta para acompanhar a leitura, né? O nylon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Nossa, só está falando da molécula, pessoal, não se assustem. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada de caprolactana, cuja fórmula estrutural é... Ah, eu tenho aqui a fórmula estrutural da substância. Fórmula da caprolactana. Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em... Então aí, vamos ver as alternativas. Quais são as classificações corretas para ela. Então vamos lá, pessoal. Quanto ao fechamento dessa cadeia, vamos colocar aqui em cima. Essa cadeia, ela é fechada ou é aberta? Pode ver que ela é o quê? Ela é fechada. Tá? Então vamos lá. Cadeia fechada. E quanto ao tipo de ligação que os carbonos estão realizando entre si? Vamos circular aqui, ó. Carbono, 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 cada vértice é um carbono, certo? Entre eles, só ligação simples, ó. Simples, 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 pessoal. Quando um carbono, um com o outro, só faz ligação simples, nós dizemos que a cadeia é o quê? Saturada ou insaturada? Na verdade, aqui nós dizemos que ela é o que, então? Saturada. Saturada. Não tem essa classificação ali, né? Mas enfim. Beleza, vamos lá. O que mais nós podemos classificar aqui? Deixa eu apagar aqui para a gente poder visualizar melhor novamente. Bom, aqui voltando. Então, quanto à presença do heteroátomo, ou, primeiro, vamos lá. Ela é aromática ou não aromática? Bom, não há duplas ligações aqui alternadas aqui dentro do anel. E não há 6 átomos de anéis dispostos aqui, 6 átomos de carbono dispostos ligados uns aos outros, né? Então, ó, aqui tem carbono, tudo bem. Mas aqui, ó, e esse nitrogênio aqui?
né? Enfim, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Mas tem um nitrogênio entre eles aqui interrompendo, não tem ligações duplas, enfim. Essa cadeia ela é fechada. Mas que tipo de cadeia fechada eu posso chamar? De não aromática. Não aromática. Lembra como é que eu chamo também a não aromática? Alicíclica, tá? Então vamos colocar aqui o que? Alicíclica. Ah, professor, o senhor falou que não aparecia muito esse nome. É, pessoal, de vez em quando aparece, né? Vamos lá então, continuando. Ela é homogênea ou heterogênea? Vamos analisar direitinho aqui, ó. Então vamos lá, vou apagar essas bolinhas aqui, ó. O que acontece entre este átomo de carbono e este átomo de carbono? Nós temos o que aqui? Nós temos este átomo de nitrogênio interrompendo a cadeia. Chamo de heteroátomo. Então, o que acontece com essa cadeia? Heterogênea. Vou continuar aqui embaixo, minha classificação, tá? Heterogênea. Heterogênea. Tá aqui. Agora, eu vou chamar essa cadeia de mononuclear, polinuclear. O que é isso, professor? Quantos anéis tem aqui? Se for mais de 2, 3 anéis, nós dizemos que é o que? Polinuclear. Se for um anel só, mononuclear. Quantos anéis vocês estão vendo aqui? Quantas cadeias fechadas? Uma só. Então, ela é o que? Mononuclear. Mononuclear. Então vamos lá, qual que é a alternativa que eu vou ficar aí? Bom, ela é fechada, ela é saturada. Saturada não aparece, aparece aqui sim. Ela é fechada, saturada, alicíclica, heterogênea e mononuclear. Ó, a A e a B, já vou excluir. Vamos lá. Por quê? Porque ela é saturada e não insaturada. Bom, vamos lá. Letra D também. Está dizendo que é insaturada. Não é. E aí também, só pelo insaturado eu conseguiria excluir. Fico com o quê? Letra C. Fechada, alicíclica, saturada, heterogênea e mononuclear. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos lá. O pau-rosa, com todo respeito aí, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial, conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Olha a fórmula grandona dele aí. Sua cadeia carbônica deve ser classificada como... Bom, primeiro, essa cadeia é o que, pessoal? Aberta ou fechada? Ah, professor, ela é fechada. Fechada. Pessoal, ela é fechada. Mas cadeia fechada eu também posso chamar do que mesmo? De acíclica. O que o A está fazendo aqui na frente dessa palavra? Ele está negando o que está na frente, né? Ou seja, acíclica, não cíclica. Ela é o que? Aberta. Então aqui, o que eu posso já excluir? Essa, certo? E essa. Estou em qual aqui por enquanto? Entre a A, a B e a D. Acíclica, cíclica, cíclica. Normal ou ramificada, pessoal? Olha, vamos lá, eu vou tentar aqui, só para vocês verem aqui o formatão dela. Olha lá, circular ela. Repara que eu tenho aqui uma ramificação e outra ramificação de carbono aqui, ó, certo? Duas saídas laterais de carbono. Essa cadeia ela é o que? Ramificada, tá? Ela não é normal. Então, já vou eliminar a B, que diz que é normal aqui, ó. Não pode ser, tá? Vamos lá. Opa, risquei aqui o errado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Tá, então vamos lá, para a próxima configuração aí. Saturada ou insaturada? Vamos olhar aqui. Ó, tem ligação dupla aqui. Deixa eu apagar aqui. Para ficar melhor de visualizar. Bom, tem ligação dupla aqui entre dois carbonos. E tem ligação dupla aqui entre dois carbonos. Logo, cadeia insaturada. Então, letra A também já não pode ser, ó. Tá dizendo que é saturada. Olha só o que aconteceu. Eu já cheguei aqui, que é letra D. Olha aí. Ah, e é homogênea mesmo? Vamos olhar. Entre os átomos de carbono, só tem átomo de carbono? Vamos ver. Carbono, 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 carbono e carbono. Nenhum átomo interrompeu a sequência. Cadeia homogênea, tudo bem? Então aqui, a alternativa D.
E o último exercício aí. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural, e aí tá ela aí bonitinha. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada, cadeia carbônica aromática homogênea, cadeia carbônica mista e heterogênea, somente átomos de carbono primários e secundários, fórmula molecular C17H16ONF. Bom, pessoal, aqui podemos ver o que? A presença de anéis aromáticos. Então, posso dizer sim que é aromática. Tá? Então, beleza. Aqui a letra B, por exemplo, está dizendo que é aromática. Tá certo, ela é aromática. Mas a letra B está dizendo que ela é o quê? Homogênea. Não é, né? Aqui, ó. Carbono, carbono. Aparece um heteroátomo aqui no meio. Então, ela é o quê? É heterogênea. Porque tem esse heteroátomo de oxigênio aqui. E aqui também. Então, a letra B já não é. Aqui a primeira está dizendo que ela é saturada. Mentira. Tem ligação dupla aqui entre dois carbonos. Ó. Então também não pode ser a letra A. Letra C, cadeia carbônica mista e heterogênea. Exato, né? Olha lá, ó. Mista, ela é tanto fechada. Deixa eu limpar aqui esses pontos de risco. Vamos lá, ver de novo. Então ela tem tanto que o anel aqui, né? Ó, os anéis, quanto a parte aberta aqui, né? Então ela é mista, beleza. E ela é heterogênea, beleza. Por quê? Porque tem esses heteroátomos aqui, ó, entre dois carbonos. Então fico com a letra C de Coringão. Vamos ler. Bom, provavelmente essa aí está errada. E a D também, né? Somente átomos de carbono primários e secundários. Não, aqui, cadê? Aqui tem um terciário. Esse cara aqui é terciário, tá ligado a 1, 2, 3, né? Enfim, letra C de Corinthians. Pessoal, vamos ficar por aqui então, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem em comentário aí ou entrem em contato com o professor. Um abração para todos vocês. Valeu!